Muito bem, estamos aqui de volta com mais um MIB, Música Instrumental Brasileira, um programa feito para quem está a fim de ouvir e falar sobre música instrumental, música brasileira, não só músicos profissionais da interpretação e da performance, mas pessoas voltadas a trabalhos relativos à música, produtores, empreendedores, coordenadores, profissionais de festivais, adidos culturais, diplomatas, tem de tudo aqui no programa para a gente conseguir debater mais sobre a música instrumental. O MIB ele se tornou possível graças a uma intervenção minha relativa ao Grammy, recebido muito honrosamente e de forma merecidíssima pelo meu querido amigo Hamilton de Holanda, onde tudo que aconteceu nos faz pensar por que ainda temos essa batalha árdua com relação ao estilo de música que é a música instrumental no Brasil, em detrimento de tantas outras formas artísticas de manifestação, e a gente fica aqui brigando para ter um espaço para poder debater. Muitos já vieram aqui, a gente já conversou sobre vários assuntos, e hoje temos aqui um cara que é realmente uma figura impoluta do nosso cancioneiro, uma pessoa que vem do Recife, uma pessoa nordestina, de raiz, de paixão, de performance, de pensamento, de filosofia, e que, através de alguns tempos, rema, estávamos até conversando aqui agora em off, antes da gente começar o programa, rema contra a maré, apesar do sucesso que os projetos que ele faz serem visíveis. E ainda assim ele rema e continua trabalhando para que esses projetos se viabilizem. Falo, senhoras e senhores, de Giovanni Papaléu, que está aqui hoje para falar com a gente. Muito bem. Como está você, meu querido? Meu queridão amigo Derico, uma satisfação muito grande, uma honra estar participando desse seu projeto. Realmente é um projeto que veio numa hora muito boa para a gente começar a debater a relevância da música instrumental brasileira. Muito bem. A gente começou a falar aqui, já no meu preâmbulo, sobre a sua participação dentro do cenário da música brasileira, da música instrumental, do jazz e do blues no Brasil. E você tem um projeto que é o Garanhuns Jazz Festival, que acontece nos dias de carnaval, na sexta, sábado, não, na sábado, domingo, segunda e terça de carnaval. Há anos isso acontece, eu já participei de alguns, muito honrosamente, carinhosíssimas os convites que me foram feitos para participar, e eu vejo em loco o que é o seu trabalho e a demanda que isso dá para que aconteça o festival. Eu queria que você falasse um pouco sobre como começou esse festival e o que o faz ainda remar contra essa maré que, por incrível que pareça, não acaba nunca. Por quê? Quando nós recebemos essa demanda de criar um projeto em Garanhuns em 2008, na gestão do então saudoso e amigo prefeito Luiz Carlos, em Garanhuns, nada antes do Garanhuns Jazz, nenhum projeto anterior tinha funcionado. Nem frevo, nem carnaval, nem forró, nem nada, nem música de uma maneira geral. No início, todos estavam reticentes, mas desde o primeiro ano, 2008, ou seja, daqui a 2 anos, a gente vai fazer 20 anos. É uma data muito significativa. Então, o sucesso foi absoluto. Você tem uma ideia, no primeiro ano, nós ganhamos o 3º lugar do Prêmio do Turismo do Estado de Pernambuco, e no segundo ano, ganhamos o primeiríssimo lugar como um projeto turístico do Estado de Pernambuco. Quebramos vários outros recordes que seria impossível delinear todos aqui, mas a gente encara esse evento também como um negócio de turismo, porque ele tem que sustentar financeiramente, tem que dar um retorno, não é? Então, a gente analisa uma grade, quando eu faço a curadoria, eu analiso em todos os fatores. Por exemplo, eu tenho que trazer um saxofonista
Aí eu tenho que trazer um saxofonista que seja bom, mas também que seja global. Aí, por exemplo, eu penso em Perico, entendeu? Tem um apelo público, que tem o Jorge Israel. Entendeu? Então, assim, existem vários itens a serem observados. Mas o que gostaria de dizer que antes do Garanhuns Jazz Festival, na cidade de Garanhuns, a ocupação hoteleira era, no máximo, 15% a 20%. Em 2015, antes da gente ter uma pausa e o festival ir para Gravatá por questões políticas, a taxa de ocupação, você estava lá em ambos os eventos, chegou a 98%. Isso é muito sério. E o que a gente tem que observar em nível de negócio, porque tudo é um negócio, né? A gente pensa no lado cultural, mas tem que ter um lastro também de business. Então, o que acontece? A gente observou, então, que mais de 50% da população brasileira não quer brincar o carnaval tradicional, entendeu? Eu incluído. Na realidade, eu nunca fui um folião, eu nunca tive jeito, gosto muito da cultura pernambucana, mas então a gente observa como um sucesso esse ano que foi o Garanhuns Jazz Festival, e vale salientar aqui, Frederico, que a gente não faz nada sozinho. A gente precisa dos músicos, como você, Chiquinho, vários outros, que eu tive a honra de dividir palco nesses longuíssimos anos de batalha pela música de qualidade no Brasil. Mas, assim, eu faço esse festival, eu tenho um sócio que você conhece, grande baixista, Jackson Rocha Júnior, que é meu sócio, tá? E eu queria registrar aqui meu agradecimento ao prefeito Sivaldo Albino, que teve a coragem, em 2023, assim que ele foi eleito, levar o festival de volta para onde ele nasceu, que foi Garanhuns. Isso se provou uma decisão muito correta, porque o festival esse ano bateu todos os recordes. Só para você ter uma ideia, próximo ano, se Deus quiser, a estrutura do jazz, aquela estrutura que você conhece de cadeiras, mesa coberta, para dar um conforto ao pessoal, não é? Ela deverá praticamente duplicar, porque metade do povo estava do lado de fora, porque o sucesso foi tremendo. Mas a estrutura do festival se mantém na praça do Dominguinhos? Continua a mesma coisa ou vocês vão mudar de lugar? Olhe, inicialmente deverá continuar no mesmo lugar, tá? Inicialmente, mas isso aí é uma coisa que a gente vai conversar com a prefeitura, eles são gestores do evento, né? Na realidade, Garanhuns é a cidade dos festivais aqui no Nordeste, né? Tem vários eventos, tem o Festival de Inverno de Garanhuns, Natal Luz, Viva Garanhuns, está acontecendo agora em abril. Então, a gente vai conversar com eles, né? Porque eles são os gestores da cidade e também do evento, né? Eu e Jackson, nós produzimos o evento em parceria com eles, mas acredito que teremos para o próximo ano excelentes novidades que eu vou lhe passar em primeira mão. Agora, Giovanni, você falou uma coisa que eu quero resgatar aqui da sua fala para abrir um outro tipo de debate, que é o seguinte: nós estamos falando aqui para o Brasil e para o mundo, um monte de gente está vendo o que a gente está conversando, ouvindo o que você tem a falar através da sua experiência como gestor e como empreendedor da arte, da cultura aqui no Brasil. Talvez esse papo sendo levado na Dinamarca, na Noruega, no Canadá, né, no Japão, a estrutura filosófica não mudaria. Somos pessoas voltadas para a música que estão pensando de uma forma plural para melhorar e para prospectar a arte, a música especificamente para todos. Ok. Mas a gente depende, como você mesmo disse, de parcerias, principalmente do setor público, né? Então, não há como a gente sair de um princípio básico de que todo e qualquer evento cultural que se diga de sucesso precisa dar retorno, certo? Para que isso aconteça, precisamos olhar para a arte como um business, que foi exatamente o termo que você usou. Porém, muitas das pessoas que vivem da música
acham que esse tipo de pensamento é uma heresia. Como você vai pensar estruturalmente, economicamente, no resultado, mas a arte ela é muito maior do que isso e tal. E é uma mentira, né? Porque se a gente for pensar assim, romanticamente, a gente não sai do lugar. Estou falando mentira ou é uma realidade? Você está completamente correto. Eu dou suporte às suas palavras, inclusive, Deri, como eu transito nesse ramo da música instrumental, jazz e blues, música brasileira de qualidade, e é uma música muito difícil de ser comercializada por vários fatores que a gente precisaria de 10 programas para debater, mas sendo bem objetivo, eu teria uma maneira de dar um start nisso, uma sugestão que eu estarei divulgando pela primeira vez aqui, conversando com você. Que bom. De uma maneira objetiva, uma ideia que eu tive, que eu acho que se por acaso algum político no Brasil, porque sem política você não faz nada. Não. Sem dinheiro e sem política você não faz nada. Tudo que eu fiz, eu tive um suporte ou empresarial ou político. E olha que eu sou dos dois lados. Eu sou músico, ou melhor, baterista, o melhor amigo do músico, né? E também sou empresário, tá? Sou funcionário público, mas devoto minha vida a carreira de dar suporte aos meus sonhos, que todos são ligados à música instrumental, jazz, blues, MPB, e aí vai. Mas eu tenho uma ideia muito simples, que se algum político quisesse fazer isso, eu acho que ele ia até ser candidato a presidente do Brasil. Simples. Hoje em dia, a Lei Rouanet funciona. Veja bem, vamos supor, você tem renúncia fiscal, concorda comigo? Olha a ideia que seu amigo teve. Renúncia fiscal, ótimo. Só que é um dinheiro nosso, tá? Esse dinheiro aí ou iria para impostos, para ser utilizado em educação, alimentação, ou programa social. Infraestrutura. Isso. Então, o empresário ele tem essa renúncia fiscal, em contrapartida, ele tem a imagem de um artista com o produto dele, com a empresa dele, certo? Sim. Qual seria a minha ideia? Digamos, vamos supor que ele quisesse Djavan ou quisesse Roberto Carlos como sendo a pessoa que iria capitanear aquele projeto. Né? Ele ia destinar, sei lá, 5 milhões para Roberto Carlos e Djavan, que são pessoas que têm, que são... Ou então Derico também, né? Que é uma pessoa... Pública, né? Eu sou mais bonito, na verdade, mas tudo bem. Olha, existem controvérsias, né? Mas tudo bem. Eu particularmente acho, né? Mas o que acontece? Tudo bem, você quer Djavan, você quer Roberto Carlos. Agora, Djavan e Roberto Carlos, em contrapartida, uma nova lei, adicionando a lei lá do Rouanet? No caso da Lei Rouanet, teria que apadrinhar um músico de música instrumental ou um músico de início de carreira. O que acontece? Vamos supor, 5 milhões vai ser dado para Djavan. Desses 5 milhões, ele daria 10% ou 5% para o músico e teria, não necessariamente junto com a turnê dele, ou um projeto dele, mas teria aquilo. Então, para o empresário ter aquela, digamos, poder ter o Djavan ou o Roberto Carlos ou qualquer outro artista famoso, e não precisa tanto quanto os músicos que estão batalhando aí. Eu sou fã de todos eles, mas é muito mais fácil um Roberto Carlos lotar um teatro com bilheteria do que uma banda de blues ou uma banda de jazz do Brasil. Concorda comigo? Concordo totalmente. Então, caso essa lei fosse implementada, seria só adicionar isso. Resolveria, na minha opinião, 99,9% dos problemas de patrocínio da gente. Entendeu? Porque aí, olha, outra coisa. Os empresários não sabem, Deri, o quanto o público consumidor vai para esses eventos com música de qualidade. Quando eu falo música de qualidade, eu não quero dizer que uma música mais popular não tenha qualidade. Tem sim, mas só que você sabe que a música de jazz, blues, que é um público muito mais segmentado,
tá certo? É uma música mais artística, não é aquela música use e jogue fora, não é aquela música descartável do sucessinho do carnaval do ano tal, entendeu? Aquela música que vai pegar, que vão trabalhar aquela música. Por exemplo, você sabe que o jazz, na década de 20, certo? 30, quando estava sendo forjado nas big bands, certo? Já estava formado, né, a estrutura, é a música que se dançava nos ballrooms, a música que se escutava no rádio, entendeu? Então, isso daí depende muito de tendências e de políticas sociais e culturais para que as pessoas possam... Olha, eu fiz um evento que você participou, eu tive a honra de ter você, eu acho que na primeira edição, Oi Blues by Night, foi um evento de 10 anos que nós fizemos, desbravando o jazz e blues no Nordeste, todo o Brasil, 7 capitais durante 10 anos. E eu fazia de noite numa casa noturna o evento, certo, principal, e à tarde, como eu sou funcionário do metrô do Recife, eu levava gratuitamente este mesmo evento por minha conta, viu? Eu não recebia para fazer isso, não. Sim. Eu levava esse evento na estação para as pessoas que estavam voltando de um dia de trabalho assistir também. Artistas consagrados, como Ayrton Moreira, Flora Purim, Érico Ciotti e vários outros, se apresentando lá gratuitamente. Você viu o povo chorando, se emocionando. Então, o povo quer também. O povo quer o forró, o povo quer o frevo, que é maravilhoso, mas o povo também quer outras coisas, só que não se mostra. Na verdade, pelo que eu estou entendendo da tua ideia, é você dar a oportunidade de audição de um estilo de música diferente para o mesmo público que vai pular carnaval, que vai no jogo de futebol, que vai, são pessoas que querem ter a oportunidade de ouvir de tudo, de ver de tudo. O que eu acho que existe hoje é um cerceamento da oportunidade de apresentação desse tipo de outras manifestações artísticas, né? Então, assim, na verdade, Giovanni, eu acho que isso parte muito mais de uma vontade política do que de uma vontade empreendedora de quem faz, né? Não sei se é isso que você quis dizer. Você está certíssimo e eu vou. Tudo a gente pode dar um exemplo, tá? Vai ter agora um grande festival aqui em Recife, que é o Festival de Jazz de Recife, que você participou da primeira edição, tá lembrado? No Recife. Eu estou querendo trazer um grande violonista da Amazônia, você conheceu já, Djeddah. Não, Djeddah. Existem milhares de Djeddahs que poderão no futuro se tornar um Hamilton de Holanda. Sim. Mas eu não consigo trazer o Djeddah, não trouxe para o Garanhuns Jazz, talvez não consiga trazer para o Festival de Jazz de Recife, porque ele não tem nota comprovatória de cachê. Você sabe então, que ele teve aqui no programa, né? Eu entrevistei ele já. Pronto. Eu sou fã dele e de vários outros. Daniel Santiago, tocou com Eric Clapton. Eu assisti o show dele lá do Crossroads, lá em Los Angeles, com Eric Clapton, tocando com ele. Sim. Eu não posso trazer esse pessoal, porque eles têm que provar que tem alguma relevância, ou que o cachê... E não existe uma base mínima. Agora, eu não estou aqui, digamos, as prefeituras, os governos de Estado, não têm culpa disso. Isso, eu acho que é uma coisa que deveria ser amplamente debatida com os nossos políticos, principalmente aqueles que são ligados à cultura, para que eles enxergassem, já que a gente quer uma coisa inclusiva na nossa sociedade, tá entendendo? E exista também uma política de dar vez para essas pessoas que ainda não têm nota fiscal de comprovação de cachê, que você precisa ter 3 notas, faz a média das 3 ou a menor. Resultado, vamos supor, o músico tem uma comprovação de R$3.000, 4 mil, ele está começando, mas é um músico fantástico. Ele não paga nem a passagem aérea, nem dele de Manaus para cá. Então, minha gente, está errado isso, entendeu? É uma coisa que eu fico triste quando eu vejo tanta música no Brasil sendo feita com facilidade, porque é uma música viável, economicamente falando, tá certo? Sim. Eu fico triste porque para isso tem uma facilidade. E para uma música que poderia estar... O Brasil é um celeiro com alguns dos melhores músicos do mundo, e você sabe disso. Sim. Tá? E a gente não dá vazão a tudo isso por falta de políticas inclusivas para dar chance aos menos famosos,
aos que não são celebridades, dá para me entender? Sim. E aos que estão começando. Imagine você, no início de sua carreira, você ter que provar que você era Delixiotti. Não, é só, assim, na verdade, são duas coisas que eu não posso esquecer de falar sobre a segunda coisa, mas é só corroborando com o que você está dizendo. Imagina a Woodstock, 1969, as pessoas não poderem levar a Janis Joplin, não poderem levar o Jimi Hendrix, porque eles estavam no começo de carreira, estavam lá, sei lá quanto tempo de carreira. Em 1962, 63, ninguém poderia levar os Beatles para fazer, porque eles eram moleques, estavam na Inglaterra. Como é que eu vou trazer eles para entendeu? Então, na verdade, é uma visão mínima de uma coisa macro, né? Quer dizer, se você tem uma visão muito pequena para um negócio muito grande. Então, eu concordo com você que isso cerceia a oportunidade de pessoas, músicos. O Jeddah, por exemplo, cara, o Jeddah é um cara maravilhoso, mas ele não vai, enquanto ele não tiver nota fiscal, ele não vai poder participar. E ele só não vai conseguir participar porque ele não vai ter nota fiscal. E ele não vai conseguir a nota fiscal porque ele não consegue. Então, cara, é um efeito cascata que faz com que isso não aconteça. Ele vai perdendo oportunidades, né? Assim. E aí a segunda coisa que eu vou dizer é o seguinte: se você quiser e for uma coisa interessante, a gente pode fazer um meio campo. Eu posso levar o Jeddah para Recife como convidado. Quer dizer, eu emito a nota, Delico e Jeddah, sabe, fazer essas coisas que você faz no festival. Não eu, particularmente, estou me colocando à disposição, porque eu acho ele um grande músico, eu teria muita vontade de tocar com ele, e seria uma oportunidade da gente fazer isso junto. Mas outros músicos com quem você tem contato, você pode incluir o Jeddah para fazer uma participação em que a gente divida o show no meio. Ele faz uma parte e a gente faz, sabe, uma coisa assim? Olha, eu fiz isso agora, tá? Eu estou contando, logicamente a gente tem maneiras. Ó, isso aqui é Elvin Jones, viu? Que beleza. Eu percebi pelo semblante. Olha, o que acontece? Agora, no Garden Jazz Festival, eu queria trazer duas bandas. Eu queria trazer, não sei se você conhece, Joab Reis. Joab Reis, sim. Comunista, e queria trazer o Trio Corrente. Sim. Eles não tinham nota fiscal suficiente. Eu juntei os dois. Eles nunca tocaram juntos. Então, só que eu não gostaria. Foi maravilhoso, eles gostaram. Foi um show plus, um show incrível. Porém, eu gostaria que a gente não precisasse sempre de ter que queimar os neurônios. Usar desses subterfúgios, né? É porque, meu Deus do céu, olha, assim, a música brasileira é tão rica, tão maravilhosa, mas não é só o mainstream, não é só aquilo que está sendo muito valorizado pelos grandes empresários que investem milhões, por exemplo, na música sertaneja, em outros estilos musicais. Tudo bem, é um mérito de business e eu respeito. Só que eu acho que, como não existe um interesse tão grande do mainstream empresarial em apoiar iniciativas que existem nos Estados Unidos, que existem na Europa. Eu viajo o mundo todo, vou para festivais e vejo que lá é muito fácil. Vou dar um exemplo para você. Vou dar um exemplo. Eu fui o único brasileiro convidado para um projeto Jazz in Germany. Esse projeto aconteceu na Alemanha, em Berlim, em várias outras cidades a gente percorreu. Tinha produtores de vários locais do mundo. Do Brasil só tinha seu amigo aqui. Parabéns. E olha que eu sou nordestino. Muito bem representado. Você entendeu o que eu quero dizer, né? Sim. Eu sou nordestino. O único local, juntando Rio, São Paulo, Sul Maravilha, só tinha aqui seu amigo. Tá? Eu fui representando nosso país e eu vi o seguinte, que lá, você trazer músico de fora é muito fácil. Por exemplo, vamos falar outra coisa, de música instrumental. Eu quero trazer Robin Ford para tocar aqui. Quero trazer Bob Mintzer, que eu já trouxe. Antigamente a lei era mais flexível. Agora eu não posso trazer o maior saxofonista de Big Band do mundo, porque tem que ter 3 notas fiscais e não sei o quê. Ele tem que provar que Bob Mintzer merece ganhar 3 mil, 4 mil dólares, quando na realidade o cachê de um popstar de música... 20 mil, 30 mil. Mas veja bem, aqui se paga para os cantores que estão na moda aí, do mainstream, R$1 milhão. 1,2 milhão.
Agora, eu não tenho condições de contratar um Bob Mintzer, maior saxofonista do mundo, de big band, tocou com Queen, com a Filarmônica. Todo mundo. Não tem. Ah, não, porque é estrangeiro, não pode, porque a lei tal do versículo tal. Minha gente, isso é falta até de empobrecimento cultural, que não é que Bob Mintzer vem para cá, ou Billy Cobham, que eu já trouxe, não posso trazer mais. O baterista do Jazz Fusion, que ficou hospedado até na minha casa, um dos pais da bateria de Jazz Fusion mundial, ele vem para cá e enriquece também o intercâmbio com músicos locais. Então, mas na visão, é o inverso que eles acham, que ele vai vir para cá e vai tirar trabalho do músico brasileiro. Não, você vai trazer gente de fora quando você podia estar contratando gente do Brasil. Não, cara. Você traz gente de fora para melhorar a capacidade de percepção musical de quem está aqui. Fazer intercâmbio, ouvir o cara tocar, fazer um workshop, uma masterclass. Pô, você vai abrir o campo de visão e de performance de um baterista, trazendo o Billy Cobham para cá, trazendo Bob Mintzer para cá, trazendo quem for. Porque a gente está falando de música instrumental, mas você traz grandes cantores e cantoras. É de mudança de paradigma mesmo, cara. As pessoas têm capacidade de enxergar uma outra coisa que para eles era completamente diferente. Equipamento de som, instrumentos diferentes, forma de tocar diferente. Eu acho que é o inverso, cara, na verdade. Se você for observar direito, porque o sul do país está muito na frente do Nordeste na parte show business. Eu estou falando show pequenininho e business bem grande. Estou falando de qualidade musical, porque aqui a gente tem... Recife, por exemplo, tem a maior escola de sopros, talvez, do mundo. Do mundo. Entendeu? Certo? Aqui a gente tem um maestro Edson Rodrigues, que é um mestre de jazz, de frevo. A gente deverá estar homenageando ele num futuro breve aí, próximo. Mas o que acontece? Se você for observar direitinho, como o Sul abriu para o show business internacional. Teve o advento do Rock in Rio, década de 80, muito bom. Sim. Tá? Mas é para um nicho específico, não é? E aqueles festivais de jazz e blues que aconteceram no Rio, São Paulo, a partir nesse Café Blues e vários outros. Samsung, vários outros. Década de 80. E Free Jazz Festival. Que as pessoas conhecessem um B.B. King, conhecessem um Buddy Guy, tá? E outros grandes músicos. Então, isso mostrou ao empresariado local, no caso do sul do país, que aquilo era viável. Aqui, como nossa cultura popular é riquíssima, maravilhosa. Eu já toquei maracatu, adoro, mas a gente é meio fechado para isso também. E o empresariado não nota que seria interessante também trazer esses shows para cá. Então, eu acredito que com a globalização, que trouxe tanta coisa negativa, na minha opinião, mas trouxe coisas positivas, a cultura globalizada, sem perder sua origem, suas características, sua identidade, você juntando as coisas, você cresce. Vou dar um exemplo. Chico Science. Sim. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo muito, fiz um projeto com ele em 95, com o nome Nação Zumbi, seu nome Chico Science. Ele esteve na minha casa, a gente conversou. O que é que ele misturou? Ele misturou o maracatu com rock. Tá entendendo? Sim. Ou seja, foi uma fusão de duas coisas que se encontram lá na África e na Europa, porém, duas coisas distintas. Então, você, para crescer, tem que ter um polo negativo, um positivo, ter uma corrente, dar uma tensão e assim gerar uma corrente elétrica, gerar um impulso. Você não pode ficar na mesmice. Então, eu acredito, no meu ponto de vista, eu sempre ousei. Isso é verdade. Isso é verdade, concordo. Eu sempre fui chamado aqui, às vezes, de um cara assim, um pouco, não digo doido, mas assim, como eu tenho meu emprego fixo, eu tenho, digamos, minha feira garantida, eu pude arriscar coisas e, diga você, eu só comecei a ganhar dinheiro com música há pouco tempo atrás, porque sempre eu reinvestia no projeto. Sim. Tá? Certo? Mas, assim, muita gente dizia, o quê? Fazer jazz e blues durante o carnaval de Recife, tá entendendo? A gente tem um projeto, pronto, eu vou mostrar como esses projetos com música de qualidade realmente funcionam. A Oi não ia me patrocinar durante 10 anos. Se não tivesse retorno.
se não tivesse retorno. É óbvio. Você não deve saber disso, mas pergunto para algumas pessoas. O famoso Noites Cariocas do Rio de Janeiro nasceu influenciado pelo nosso Oi Blues by Night. Começou com o Duo Ciotti, em 2002, entendeu? Então, entendeu o que eu quero dizer? Ou seja, a gente teve... Outra coisa, o Rio Mar Jazz Fest. O Rio Mar é um projeto maravilhoso. Pronto, tá certo? É um projeto que eu tive a honra de ser convidado por Daniele Halins, que você conhece, diretora de marketing lá do Rio Mar. A gente tem esse evento há 12 anos, com muito sucesso. E o Rio Mar é o principal centro comercial do Nordeste. Então, eles têm um trabalho lindo lá lá do grupo João Carlos Paz Mendonça, né, que um trabalho social muito bonito, JCPM, tá certo? Que é um projeto lindo, que a gente também leva workshop durante o festival. Sim. Mas, se isso tudo não tivesse público, não fosse uma coisa viável, ninguém... empresário desse... Um conglomerado empresarial como esse, do tamanho do que é o projeto, não ia botar dinheiro num negócio que não ia dar retorno. Não tem cabimento. Com certeza. Aí é o seguinte, Derico, eu acho, meu amigo, quando eu vi você falando sobre isso, eu fiquei muito feliz, porque você você é uma pessoa séria, é um cara correto, é um grande músico, é também uma figura pública, mas independente de você ser uma figura pública, você é um grande músico. Dá para entender? Certo? Uma pessoa que eu tenho a honra de dizer que está no meu hall dos amigos, e a gente já dividiu. Até no sertão de Pernambuco, eu fui fazer show em Triunfo. Tá lembrado? Uva danada. Tá lembrado, querido? Até lá numa cidade ali do interior também, que a gente foi numa casa lá que tinha um negócio de charuto, que a gente foi lá, tá lembrado? Eu hoje em dia moro em Portugal. Mas assim, a gente já fez muita coisa. Mas eu quero lhe dizer que na hora que você junta um Derico, segundo Derico, um quarto, vários sonhadores, tá entendendo? Você começa a fortalecer esse sonho e ele se torna realidade. Porque a gente não pode ficar só dependendo de um Giovanni Papaléu, de um Derico, de um Hamilton de Holanda. Exatamente. Há de se criar um legado para isso. Né? A gente tem que conscientizar as pessoas que música é uma das coisas mais importantes da vida. Imagine um filme de terror tocando... Sem trilha sonora. Sem trilha sonora. Um filme de romance lá aquele Titanic, o cara vai beijar a menina e não tem música. Vai perder toda a essência. Então, a vida seria uma tolice sem música, como Nietzsche dizia, né? Tá entendendo? Na verdade, eu acho que são duas coisas. Você tem essa possibilidade de você ter a música como protagonismo, né? Não só na área cultural mesmo, mas na formação de caráter. Né? Você pega crianças e adolescentes e faz um trabalho voltado, focado, para que essas crianças e adolescentes tenham a música como uma forma de caminho, não que necessariamente vá ser músico profissional, não é isso, mas o contato com a música, o contato com a arte forma caráter, é socializador, é uma coisa que muda a perspectiva da pessoa. Então, assim, não que, puxa, isso vai acabar com o crime. Não, eu não tenho muito essa visão ideológica. Eu acho que é uma coisa prática. É uma coisa prática, porque eu tenho essa vivência, você tem essa vivência, muitas das pessoas que a gente conhece, que estão no nosso hall de amizades, têm essa vivência, do quê? De que a música é transformadora, né? Eu posso dar uma excelente notícia para você? Por favor. Eu tive a satisfação de fazer o primeiro Mardi Gras em Taquaritinga do Norte, a terra do café, um dos lugares mais bonitos que existe em Pernambuco, certo? Espero que você no próximo venha participar com a gente. Será um prazer. E eu levei, nesse Mardi Gras, foi um festival que eu levei a minha banda, Capitão Bento, Chiquinho Oliveira, nosso grande trompetista, e uma banda de jazz de rua de New Orleans, lá de Garanhuns, que é uma cria do Garanhuns Jazz Fest. Sim, que é o Street Jazz que faz o festival, inclusive. Isso. É uma cria do festival, e hoje em dia eles têm trabalho durante o ano todo aqui, graças ao festival. O que acontece? Eu me apaixonei pela cidade de Taquaritinga. Ontem, inclusive, eu tive uma reunião com a secretária de turismo do estado de Pernambuco, Cacau de Paula, junto com 2 gestores, Ominho e Elisberto, são secretários de turismo e cultura lá de
de Taquaritinga, e a gente está com uma ideia fantástica. Eu não sei se você já ouviu falar em Tavares da Gaita. Não. Tavares da Gaita era um ícone da gaita de Pernambuco. Ele se aposentou com salário de vigia. Olha só. Morava em Caruaru, mas, porém, filho de Taquaritinga. E ele foi considerado entre os 5 principais gaitistas populares do mundo na Alemanha. Em 96, eu descobri ele, e com um patrocínio vindo do exterior, eu consegui que Ayrton Moreira, que ia levar, nosso grande Ayrton Flora, iam levar um projeto, $200 mil, totalmente da iniciativa privada, vindo da Inglaterra, o dinheiro, de uma gravadora inglesa. Iam gravar cultura popular de raiz, não é cultura universitária, não, viu? Sim. É cultura de raiz, certo? De verdade. Levar para a Bahia. Eu disse, Ayrton, vamos levar para Recife, a Bahia já tem tanta coisa. E o que o baiano me perdoe, viu? Trouxemos para cá, e um dos... Mestre Salustiano fez a primeira gravação dele com isso. Mestre Salustiano, Salustiano, isso vem. Então, gente, olha, Giovanni é de jazz e blues, mas também apoia a cultura pernambucana, não esqueçam disso, apesar de não ficar sempre divulgando, viu? Só uma... Então, entre esses artistas, que cada um ganhou $15 mil para participar da compilação de... O nome do disco é Cold Brasil Target Recife. Ele não foi lançado no Brasil. Sim. Mas eu tenho uma cópia dele. O que acontece? Tavares da Gaita participou dele. E a gente viu que aquilo ali era um poço de cultura, certo? O nome do disco é... Aí depois, Jefferson Gonçalves, um grande gaitista do Rio que você conhece, veio para cá, se apaixonou com isso. Eu coloquei ele em contato com o Tavares, ele gravou um disco com um recurso dele chamado Sanfona de Boca. Sim. Descobrimos que Tavares é de Taquaritinga e agora a gente deverá estar fazendo um projeto para que crianças possam aprender a técnica de gaita, certo? E quem sabe aí a gente não tem novos Tavares da Gaita, novos Jefferson Gonçalves, salientando que a gaita, que foi criada na Alemanha, ela se popularizou nos Estados Unidos através do blues. Sim. Por quê? Porque a gaita lá nos Estados Unidos era chamada no Mississippi de Mississippi Saxophone. Por quê? Olha só. Porque o saxofone é caríssimo. A gaita custa $2, $1. Cabe no bolso. É barato. Cabe no bolso. Então, imagine você criar num polo cultural turístico como Taquaritinga do Norte uma escola Tavares da Gaita e você exportar para o Brasil e para o mundo a cultura nordestina de raiz vinda da sanfona de boca, tá entendendo? E dar oportunidade para que crianças, tá certo, tenham um emprego, tenham um outlet. Um foco, É que nem aqui, quando você tem no interior, aqui em Minas, São Paulo, as orquestras de viola caipira. É uma forma de você propagar uma cultura que está fadada a viver dentro de uma bolha e dentro de um lugar que você não tem como você exportar, você não tem como furar essa bolha, você não tem como passar isso para frente. Então, por exemplo, eu vejo muito essa coisa do Hamilton de Holanda, né, que a gente está falando dele agora aqui também. Ele faz isso com o choro, por exemplo. Ele fez isso com o bandolim. Ele fez isso através de uma performance genial, mundial, mas com as coisas do Brasil, cara. Ele não foi buscar lá fora a identidade americana ou europeia. Não, ele veio daqui para lá. Ele surgiu e foi, né? Ele não foi para lá e veio surgido, né? Ele veio daqui para lá. Isso é uma coisa muito difícil de você conseguir no Brasil hoje, não é? Principalmente hoje. Na década de 70, quando a Ayrton e Flora saíram daqui porque eles não estavam muito de acordo com a política do Brasil naquela época, eles foram para o exterior e mudaram a história Sim. do jazz fusion naquela época, tocando com Miles Davis, com todo mundo. Então, tudo é uma questão de oportunidade, tá entendendo? Certo? Aí poderia não ter acontecido lá no exterior. Por sinal, o músico que ele mais gosta, certo, é Luiz Gonzaga. É a maior inspiração de Ayrton Moreira. Que coisa, né? E as pessoas não sabem disso.
Pernambuco, desculpe lhe dizer, eu não, Pernambuco, para mim, está aqui no meu coração, é a terra que meus avós italianos vieram para cá, como também sou família italiana, né? Sim. Então, eu estou aqui com os sertanejos, e eu tenho essa mistura dentro de mim, mas eu digo, em nenhum local do Brasil a gente tem uma cultura tão pujante, tão forte, tão rica, juntando maracatu, juntando frevo, juntando caboclinho, juntando forró, tudo isso. E eu não sei se você sabe, aqui uma das ruas mais bonitas do Brasil é a Rua do Bom Jesus, lá no... Sim, sim. Você sabe que essa rua tem a sinagoga mais antiga das Américas, e essa sinagoga congregava os judeus, que uma batalha nos Guararapes com os portugueses foram vencidos, saíram daqui, ficaram espalhados, náufragos, e aportaram no local chamado, que eles fundaram como New Amsterdam, que hoje em dia é conhecida como Nova York. Oi. Eu quero dizer isso para você, porque na vida existem coisas, assim, por exemplo, Pernambuco, de vez em quando, lança um grande nome, certo? Só que aqui temos também grandes músicos de instrumento. Moacir, o maestro Moacir de Santos. Sim. Tá entendendo? É de Flores, interior de Pernambuco. Então, assim, e no Brasil, sem querer ser bairrista... O Spock é daí também. É perfeito, um grande músico, tá? Mas o que eu quero dizer é que no Brasil a gente tem vários Moacis, vários Hamiltons, vários Jedis que precisam só de um pouquinho de incentivo. Aí eu digo a você, a gente não deve nada ao exterior em relação à cultura. Porém, concordo. Eu acho que o brasileiro quer ganhar dólar e quer ganhar euro. Às vezes eu vejo, entendeu? Então, esse intercâmbio que a gente pode fazer é muito saudável. Porque às vezes eu vejo um músico daqui que nem gosta assim dos Estados Unidos, acha os Estados Unidos uma coisa meio, não sei, não gosta, mas faz, eu vou tocar hoje no Central Park. O que é que ele quer? Não, é uma realização, então a gente não pode fechar a porta. Não tenha dúvida. Aliás, eu acho que até para músicos consagrados, você vai tocar no Carnegie Hall, você vai tocar, fazer uma ação free dentro do Central Park, Manhattan e tal. É uma coisa que a pessoa sonha com isso, cara. Eu sonho com isso, cara, de chegar um dia ao nível de tocar numa casa, num templo desses, por exemplo, né? Mas tudo é uma questão de que você falou, de oportunidade. E agora, como é que você acha, Giovanni, que cria-se essa oportunidade para esses Jedás, para essas pessoas que estão lá no Amapá, estão lá no São Luís do Maranhão, no Acre, que são talentosos, que são brasileiros, que são músicos, mas não têm a menor oportunidade de mostrar nem a bandeirinha lá para cima? Duas coisas. Incluir a disciplina música, certo? Nas escolas. Muito bem, parabéns. Isso é básico. Nos Estados Unidos, qualquer pessoa toca música porque está na base. E olha, vamos ser sinceros, o americano ele é muito focado, muito profissional, muito esforçado. E o brasileiro nasceu com tudo isso, com talento que talvez até o americano não tenha. Entendeu? Eu não estou querendo aqui ser anti-americano, não. Eu gosto muito dos Estados Unidos. Mas eu quero dizer que nós somos muito mais criativos. A música do Brasil é uma coisa fantástica e a gente não tem escolas que comecem... Imagine uma criancinha de 6 anos ter educação musical. Aquilo vai ajudar a desenvolver o cérebro dela. Formação, né? Formação. Todo mundo sabe disso, mas aqui não. Aqui se estuda um bocado de coisa que ninguém vai usar para nada. Desculpe dizer a sinceridade, certo? Entendeu? Um bocado de coisa, tem coisa importante, mas tem um bocado de coisa que é só para cumprir currículo. Tá? Não, eu soube que agora vai ter aqui, eu achei maravilhoso, a Prefeitura de Recife, tá de parabéns, que vai incluir frevo nas escolas. Isso eu vi também, através do Spock, né? Através do Isso. Spock. Eu soube disso e parabéns aí para a Prefeitura do Recife. Que eu digo uma coisa a você, eu não tenho um partido político, eu tenho pessoas. Tanto faz eu votar de uma pessoa do PSB, PL, ou PT, ou PC, o que for,
Eu já votei, eu voto em pessoas, não voto em partidos. Eu voto em pessoas que eu acho que têm condições de fazer alguma coisa que nos represente. Então, duas coisas que a gente tem que ter. Primeiro, educação, melhorar a educação do brasileiro, dar mais chance para o brasileiro. E esse lado aqui de educação e cultura, na hora que ele já está com cultura, ele tem que ter um link para o lado profissional. Aí levaria a gente ter que conversar com o meio empresarial para ele ver que vale a pena investir em cultura que não seja cultura de modismo, seja cultura de verdade, cultura que tem base. De estrutura. Isso, que tem estrutura. A música que não é one way, use e jogue fora, não é a música do momento. Ah, a fulaninha vai tocar agora a música do carnaval, vai estourar no carnaval, que lindo. Passou, e daí? Isso é one way, use e jogue fora, descartável. Então, o empresariado tem que começar a pensar fora da caixinha, sair da caixinha e começar, na minha opinião, a notar que se ele investir em música de qualidade, a música de qualidade vai dar um retorno para ele que fantástico, ele vai se surpreender. Mas não é isso? Cabe a gente, Derico, conversar com os nossos políticos, nossos representantes de todas as classes, de todos os segmentos sociais e políticos, e começar a fazer um trabalho, porque, olha, uma andorinha no sol não faz verão. Eu sou chamado aqui em Recife, por algumas pessoas, o Don Quixote do blues, que dizem que eu sou um sonhador. É um sonhador. You may say, I'm a dreamer, but I'm not the only one. Mas você não é um sonhador só, você é um realizador, né, Papaléu? Porque o que você sonha, você realiza. Eu vou lhe contar uma coisa. Obrigado, nem tudo, viu? As loucuras que eu penso, se eu conseguir um dia realizar pelo menos 30%, eu sou homem realizado. Mas eu vou lhe contar uma coisa aqui. Você sabia que... eu acho que você deve ter passado por isso também. As pessoas que realizam, transformam os seus sonhos em realidade, elas se alegram e elas se realizam com isso. Porém, às vezes eu vejo pessoas criticando os nossos projetos e outros projetos, gente que nunca criou nada. Sim. Vou dar um exemplo a você. Por inveja. Vou dar um exemplo a você. Mas, assim, às vezes, essas críticas até influenciam patrocinadores ou políticos, tá entendendo? Que estão criticando isso, então isso não é bom. Vou dar um exemplo. O ano passado, eu fui com minha esposa no maior festival de jazz do mundo, e o mais antigo, que é do Nova Orleans. Eu vi. Nós tocamos no nightclub na Bourbon Street, no Off Festival, entendeu? Então, a gente... Vou na Europa também. Agora eu vou para a Itália com ela. Vou ver um festival de jazz na Itália. Ela me deu de presente. Vou passar meu aniversário em abril na Itália. E vou lá para ver um festival também. Mas o que acontece? Eu vejo que os festivais de jazz no mundo têm uma diversidade muito grande. Eles abraçam vários estilos musicais que vieram do jazz. O que é jazz para você? Você não vai conseguir dizer numa frase o que é jazz. Aí, aqui, quando você, por exemplo, coloca um grupo que não é jazz tradicional tocando, mas tem um nome, aquilo é jazz. Aí, eu não vou dar palco para uma pessoa dessa, mas a vontade de perguntar, querido, o que é jazz para você? Exatamente. Para mim, eu vou resumir isso numa frase curta e grossa. Para mim, os festivais de jazz que eu produzo e que eu vejo ao redor do mundo, eu tento me informar para não fazer besteira. Elvin Jones está reclamando aí. Achei dele pela entrevista. Então, os festivais de jazz que eu vejo ao redor do mundo, certo? Que eu tento aprender e trazer um pouquinho, tentar sintetizar alguma coisa para a nossa realidade, o que eu posso resumir em uma coisa. É música que não é fácil, logicamente, música com improvisação, lógico, tá? Que isso é a base do jazz, como você sabe, né? Mas é uma música que tem qualidade. Uma música que não é use e jogue fora. Então, basicamente, o nosso tipo de festival é esse. É um festival que não segue modismo. Aí, às vezes, eu boto um nome mais conhecido no festival.
Como agora eu coloquei o Teatro Mágico para tocar lá no Muito legal também, né? Teatro Mágico, Easy Gordon. E você sabe que o Teatro Mágico tem um dos maiores baixistas do Brasil, que é o Tiago Espírito Santo. É um cara que poderia estar tocando em qualquer banda de jazz do mundo, mas ninguém sabe disso. Mas o que acontece? Na hora que eu boto um Teatro Mágico, mas antes eu boto um Joab Reis, que ninguém conhece aqui, foi o maior trombonista do Brasil, tem um trabalho social lindo lá no sul do país, Então, na hora que eu boto um Teatro Mágico que é conhecido, as pessoas vão conhecer Joab Reis, vão conhecer o Trio Corrente, ganhou o Grammy latino, mas as pessoas não conhecem. Sim. Tá entendendo, meu amigo? Então, o que acontece? Eu acho que essa sua batalha aí de fazer um tipo de movimento em prol da música instrumental brasileira, isso vai crescer muito. Você tem aqui um soldadinho, certo? Muito obrigado. Um humilde soldado à sua disposição para a gente seguir essa batalha juntos. E o melhor de tudo, que eu tenho certeza que a gente vai ter sucesso. Eu quero, antes da gente terminar, agradecer o seu carinho e a tua gentileza e generosidade por ter aceito o convite para participar. Eu tinha certeza absoluta, eu falei com você algumas vezes, sobre a contribuição da tua participação aqui no programa, principalmente pela tua visão diferente de uma visão de músico tradicional. Eu digo músico tradicional no sentido de você ter aquela coisa que eu falei aqui do romantismo, de que o músico, a gente tem que ter... E não, cara, você tem uma visão que eu acho importantíssima, que é o que eu busco também, que é uma visão empreendedora, uma visão de que a música é um negócio, a música é uma profissão. Tudo bem, tem o amor, você tem que fazer a música com coração, óbvio, mas você tem que fazer comida com coração também, você tem que fazer a educação dos seus filhos com coração, você tem que fazer uma escola com coração, você tem que dirigir o seu carro com coração, tudo você tem que fazer, que se você fizer com coração, bem feito, e amando aquilo que você está fazendo naquele momento, a possibilidade disso dar errado é mínima, tudo bem, concordo. Agora, se você deixar de pensar que nem, por exemplo, o que você falou do dia da... Tudo bem que tem uma parte disso tudo que você falou, que é uma verdade, que é a falta de oportunidade. Mas se você for pensar bem, se ele tiver oportunidade, muito provavelmente ele também não vai... Vide o Chiquinho Oliveira. Ele não tem nota comprobatória. Mas ele é um cara famoso. Tocou no jogo durante anos, conhecido. Mas é aquela coisa da visão que não é tão empreendedora quanto poderia ser para um cara que já tem uma bagagem. Então, eu acho que falta isso. Além de ter a música como escola, ou a música na escola, você ter a coisa do empreendedorismo na escola também. Você saber como lidar com o dinheiro que você ganha, você saber como cobrar, você saber quanto custa o seu trabalho. Isso tudo é escola, cara. Se você aprender isso com a vida, você vai se estrepar. Ou estou errado? Certíssimo. E eu queria só, se der tempo, fica à vontade, ter uma informação que é muito interessante quando as coisas convergem para um objetivo comum e cria alguma coisa nova. Em 95, eu fiz 7 dias aqui de o primeiro grande evento que eu fiz na minha vida. Oficina de Percussão de Recife. Foi um festival internacional, 7 dias de shows, workshops de tarde no conservatório e de noite shows no Teatro Santa Isabel. Foi a primeira vez que o maracatu, certo? O maracatu de Pernambuco tocou no Teatro Santa Isabel. Olha que legal. Viu? Eu tenho a honra de dizer isso. O que acontece? O evento foi muito bom. O evento foi maravilhoso. Aí eu fui para ainda em 95, eu fui para um evento lá no Arizona de bateristas, que eu vou sempre, para me reciclar, para ver os eventos. E eu notei que estava todo mundo olhando para a minha cara. Eu disse, danou-se. Porque muita gente perguntava, você é do Brasil, lá tem selva, tem macaco, lá tem jiboia, tem jacaré. Lá no Arizona perguntavam, né? E eu, chateado. Aí todo mundo olhando para mim, eu disse, danou, sério? Porque então já te espalharam que eu sou brasileiro e de repente eu, sei lá, sou selvagem. Não. Sabe o que é, Deli?
Vou lhe contar uma coisa que os bateristas mais antigos sabem. A maior revista de bateria do mundo, chamada Modern Drummer Magazine, hoje em dia elas têm uma edição brasileira, na época não. É a revista mais lida do mundo. Eles me deram de presente 10 páginas. Nunca antes na história da bateria desse país isso tinha acontecido. 10 páginas falando do nosso festival e, por tabela, da cultura recifense, pernambucana, do maracatu, do frevo. Que legal, cara. Eu me lembro muito bem alguns amigos meus do Sul. Por que isso aconteceu em Recife e não aconteceu aqui? Por que isso? Está entendendo? Sim. Você entende o que eu estou querendo dizer. Mas o que eu quero falar, às vezes um evento desse, cultural, divulga gratuitamente. Sem dúvida. A cidade para o mundo, tá entendendo? A matéria eu tenho ela até hoje, 10 páginas falando bem de Recife, Nova York falando bem de Recife. Isso não custou nada para a gente, entendeu? Então, se você for observar direitinho, essa tríade, né? Música, business, cultura, turismo, empreendedorismo. A gente pode... Temos um potencial no Brasil incrível, tá certo? Através da música de qualidade, música instrumental principalmente, tá entendendo? A gente tem condições. Porque esse evento foi um evento de música instrumental, só para você ter uma ideia. Sim. Eu tenho dele, vieram bateristas de várias partes do mundo, só que a bateria ficava na frente e os outros músicos atrás. O protagonismo era da bateria. Entendeu? E assim, vieram grandes autores de publicações do exterior, da aula no conservatório, desses métodos que eles criaram, que eram métodos muito famosos, sim, especificamente lá para o festival, entendeu? Eles vieram só para isso. Não vieram para o Rio, nem para o São Paulo, vieram direto para Recife. Locais para Recife, entendeu? Foi uma coisa assim... Só que eu notei, apesar disso, que se você faz uma coisa pensando em cultura, tem muitas ramificações. E a gente pode transformar... Imagine, uma cidade... Montreux, na Suíça. Ela é conhecida por quê? Pelo festival. Só isso. É uma cidade pequenininha. É que nem Cannes para o cinema. Isso. Então, o que eu quero dizer é que a gente tem a faca e o queijo na mão. Eu acredito que esse seu movimento aí vai gerar muitos frutos, eu tenho certeza, está entendendo, meu amigo? Eu acho que a gente defender uma causa nobre dessa é algo que... sabe aquela batalha que a gente tem a satisfação de entrar nela e sabendo que todo mundo... Ninguém vai perder, todo mundo vai ganhar. Exatamente. Com certeza. Se a gente trouxer, é uma batalha que só tem vencedor. Se a gente conseguir fortalecer a educação nesse país, principalmente a musical, tá entendendo? Imagine quantos amigos, quantos Jedis, tá entendendo? Quantos Joab Reis, quantos Dericos vão acontecer, vão sair, na verdade. Porque você teve uma mãe, música, né? Que lhe encaminhou. Mas se você não tivesse tido sua mãezinha... Muitos, a maioria não tem, né? Entendeu? A maioria não tem. Não é isso? Então, eu acredito que essa sua iniciativa é louvável, tá entendendo? Eu tenho certeza que isso vai gerar muitos frutos e a gente está aqui para colaborar naquilo que for possível. Você pode estar sempre comigo. Eu sou seu fã. Também. Né? Viu? Gosto. Assim, se a gente for observar a quantidade de vezes que eu já lhe trouxe, eu acho que já transparece, né? Mas não tenha dúvida. O respeito, o carinho e também a admiração que eu tenho pelo seu trabalho, que é extraordinário, né? Não só que saxofonista, como grande flautista, né? Não é isso? E a gente vai ter muita coisa aí para o futuro, se Deus quiser. E eu tenho certeza que esse MIB, tá? vai ainda fazer muito barulho bom. Que bom. Querido, muito obrigado, saúde e paz. Mande um beijo para a Adriane, um beijo para você. Obrigado, Elvin Jones. E Murilo. Murilo. Sabe quem é Murilo? Não.
Meu neto. Ô, Murilo... Ah, é verdade! Você é avô! Cara, é verdade. Eu ia dizer um palavrão em italiano, mas só foi a primeira... o C e o A. O resto eu não disse não, ainda bem. Mas... O que acontece? Murilo, agora vou começar a treiná-lo para Uptown ter um baterista de verdade, entendeu? Então, daqui a uns 6 anos, mais ou menos, 7 anos, se ele virar um Buddy Rich... Você vai dar o bastão, vai passar o bastão. Com certeza, com o maior prazer do mundo, querido. Beijo grande, saúde e paz. Nos veremos em breve. Obrigado mais uma vez pela tua generosidade, por ter aceito o convite. E até breve, se Deus quiser. Senhoras e senhores, mais um MIB aqui terminando com essa presença ilustre, essa participação, essa colaboração mais do que maravilhosa do Giovanni Papaléu. Um beijo a todos. Até semana que vem, quinta-feira, a partir das 7 da noite, aqui no Derico Oficial, no YouTube.